Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa inteirinha em barbante, com esses detalhes aqui em ponto pipoca, olha que coisa mais linda. Vamos também fazer essa argolinha aqui, olha esse fechamento que deu um toque muito especial na nossa bolsa. Vou mostrar aqui para vocês o fundo, olha como ficou, as laterais, vou abrir aqui para vocês verem, olha aqui por dentro, ela fica muito bem estruturada, olha, vou fechar aqui para vocês verem também como fecha, ó. E se você está chegando agora aqui no canal, é novo por aqui e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ative também o sininho para você não perder as novidades que posto aqui toda semana para vocês. E também deixe o seu joinha, porque o seu like aqui para mim faz toda a diferença. Muito obrigada! A minha bolsa ficou medindo aproximadamente 17 centímetros de altura por aproximadamente 30 centímetros de largura. Para confeccionar a nossa belíssima bolsa, eu trabalhei com o barbante número 8, mas você pode usar também o barbante número 6. Vai dar pouquíssima diferença no tamanho, tá? Trabalhei com agulha 3,5 milímetros, usei essa alça em corrente, que mede 1 metro, 2 argolas articuladas. Eu vou medir para vocês verem o tamanho, 3,5 centímetros. Ela é articulada, pessoal, ela faz assim, ó. Usei também 2 argolinhas comuns, elas abrem assim, ó, e ela mede 3 centímetros. Usei também essa argola aqui, que é essa argola que eu usei para fazer o fechamento da bolsa, e ela mede 4 centímetros. E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Nós vamos iniciar fazendo 29 correntinhas. Vou fazer um nó e vou fazer aqui 29 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 29. Concluí aqui minhas 29 correntinhas. Pessoal, esse trabalho é múltiplo de 2. Para quem quiser fazer a bolsa maior, vai acrescentando de 2 em 2 correntinhas, tá? E para quem quer fazer a bolsa menor, é só diminuindo de 2 em 2 correntinhas. Aqui a gente está iniciando com 29 correntinhas. Agora eu vou voltar, vou contar a partir dessa correntinha aqui. 1, 2, venho aqui na segunda, pegando apenas na alcinha de cima e vou colocar um ponto baixo. Na próxima correntinha, outro ponto baixo. Nós vamos trabalhar fazendo pontos baixos em cada alcinha de base até a penúltima correntinha. Até aqui, ó. Vai sobrar uma correntinha no final, tá? Eu vou adiantar aqui meus pontos baixos e já volto quando chegar ali no final. Cheguei ao final, fiquei com 27 pontos baixos, contando aqui a partir do primeiro ponto dessas 2 alcinhas. E aqui no final, sobrou uma correntinha, como eu havia falado. E aqui nessa última correntinha que sobrou, nós vamos colocar 3 pontos baixos para formar a viradinha desse lado. Então, vou fazer 1, 2 e 3. Fizemos aqui a viradinha com 3 pontos baixos. 1, 2, 3, fora os 27 pontos aqui da parte reta. Agora eu vou fazer a parte reta desse outro lado. Eu vou fazer aqui 27 pontos baixos. Eu vou trabalhar pegando em cada alcinha, olha, desse lado. Aqui está a minha primeira alcinha, ó. Eu vou colocar aqui meu primeiro ponto. A segunda alcinha, eu vou fazer o meu segundo ponto. Pontos baixos, olha. A terceira. Eu vou trabalhar fazendo pontos baixos desse jeito aqui, pessoal, até aqui o final, tá? Eu vou ficar com um total de 27 pontos aqui na parte reta também, já fiz 3. Cheguei ao final, fiz 27 pontos baixos aqui nessa parte reta, né? Fora aqui os 3 da virada, e ficou assim. Agora, aqui na base desse ponto onde eu fiz o último, eu vou colocar
3 pontos baixos para formar a minha viradinha desse lado, tá? Então, aqui eu vou pôr 1, 2 e 3. Fiz aqui os 3 pontos, agora eu venho nesse primeiro ponto aqui da parte reta, né, do outro lado, pegando as 2 alcinhas, olha, e vou encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo. Fizemos aqui nossa viradinha, então ficou assim, eu fiz 27 pontos aqui na outra parte reta, né, do outro lado, e no lugar onde eu fiz o último ponto da parte reta, eu também fiz 3 pontos baixos para formar a viradinha. Então, aqui na primeira volta da base, nós ficamos com 60 pontos, tá? Agora eu vou iniciar a segunda carreira. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou marcar essa correntinha porque é meu primeiro ponto baixo da volta. Venho aqui para o próximo ponto e faço um ponto baixo. Nós vamos trabalhar aqui na parte reta, ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou fazer 27 pontos. Ponto sobre ponto, tá, pessoal? Eu vou fazer assim pontos baixos em cima de cada ponto de base, até aqui, o último da parte reta, tá? Quando chegar aqui na viradinha, eu venho com vocês. Fiz 27 pontos baixos, contando aqui com aquela primeira correntinha, e cheguei na viradinha. Agora, aqui em cima do primeiro ponto da viradinha, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, olha, formando um aumento. No segundo ponto também, eu vou fazer 2. No terceiro ponto também, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu trabalhei em cima da viradinha, eu fiz 2 pontos em cima de cada ponto de base. Eu tinha 3, agora eu tenho 6 aqui na virada, tá? Agora eu vou trabalhar a parte reta do outro lado até chegar ali também no aumento. Eu vou fazer aqui 27 pontos até chegar o meu próximo aumento aqui do outro lado, ó. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a viradinha. Cheguei ao final aqui da minha outra parte reta. Depois desse aumento aqui da curva, eu tenho aqui contando 27 pontos baixos até aqui. Então, cheguei ao final dessa parte reta e vou fazer esses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, que é meus pontinhos da virada, tá? Então, eu vou colocar 2 pontos dentro de cada pontinho desse. Vou fazer um aumento em cima de cada um desses 3 pontos. Eu vou virar aqui também e ficar com 6 pontos aqui nessa curvinha. Agora, eu vou fazer aqui meu último aumento. E ficou assim, olha, 2 dentro de cada um. Então, eu fiquei com 6. Agora, aqui, eu vou arrematar nessa correntinha, que é meu primeiro ponto, ó. Eu vou introduzir aqui a agulha e vou encerrar com ponto baixíssimo. E já vou subir uma corrente para iniciar a terceira volta e vou marcar também essa correntinha. Agora, venho aqui no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar fazendo pontos baixos até o início ali, até o meu primeiro aumento, tá? Até aqui, ó. Quando eu chegar aqui nesse aumento, nesse último pontinho aqui, eu também vou ter 27 pontos baixos. Cheguei aqui ao final da minha parte reta, contando aqui com a correntinha, até aqui eu tenho 27 pontos baixos, e cheguei aqui, olha, no meu primeiro aumento, ó. Então, em cima do primeiro ponto aqui dos 2, olha, eu vou fazer também um aumento. Eu vou pegar aqui no primeiro ponto do aumento e vou fazer também um aumento. 1, 2. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto sozinho. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Agora, aqui a gente vai intercalar os aumentos com um ponto sozinho. Fiz um aumento, um ponto sozinho. Agora, eu vou fazer um aumento. Venho aqui no próximo, coloco um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. A gente sempre vai fazer aqui 3 aumentos. E no próximo, um ponto sozinho. Então, terminei aqui a minha viradinha.
A minha viradinha começou com um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento e um ponto sozinho. Agora, a partir daqui é minha parte reta, até chegar no outro aumento. Vou fazendo ponto sobre ponto até chegar ali meu primeiro aumento, tá bom? Quando chegar aqui no primeiro aumento, eu venho com vocês. Trabalhei aqui os 27 pontos dessa parte reta e cheguei aqui no meu primeiro aumento. Aqui estão os dois. Então, em cima do meu primeiro ponto aqui dos dois, eu vou fazer um aumento também, ó. 1 e 2. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo ponto, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Eu tenho que distribuir aqui meus 3 aumentos. Fiz meus 3 aumentos, 1, 2, 3. Agora, aqui no último, eu coloco um ponto sozinho e finalizei aqui a minha outra viradinha. Vou encerrar essa carreira aqui na primeira correntinha que a gente fez, como um ponto baixo, ó. Vou introduzir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizamos a nossa terceira e última volta. Para quem quiser fazer o fundo da bolsa mais largo, é só continuar fazendo essas voltas e seguindo aqui a regra da curvinha. Por exemplo, na próxima carreira, você ia colocar aqui um aumento aqui no primeiro aumento dos dois e fazer 2 pontos de intervalo até o próximo aumento. 2 pontos, um aumento, formando 3 aumentos também em cada ponta, separados por 2 pontos baixos, e assim sucessivamente. Na quinta carreira, seria um aumento separado por 3 pontos sozinhos, tá bom? A gente vai parar por aqui e já vamos dar início à subida da lateral da nossa bolsa. Então, agora eu vou trabalhar com pontos altos, então eu vou fazer 3 correntes, 1, 2 e 3, olha. Vou laçar, venho aqui no mesmo lugar onde eu subi as 3 correntes, vou colocar mais 4 pontos baixos. Com as 3 correntes, eu vou ficar com 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos trabalhar agora fazendo ponto pipoca. 1, 2, 3, 4. Falta 1. Fiz 5 pontos no mesmo ponto de base, venho no primeiro, que aqui no caso são as 3 correntinhas, então vou contar 1, 2, 3. Venho aqui na terceira correntinha, vou introduzir a agulha, vou puxar essa laçada que eu folguei com a agulha, ó. Vou passar com ela aqui dentro, tá? Vou ajustar aqui e vou passar aqui dentro para fechar a minha pipoca. Fechei meu ponto pipoca. Faço 1, 2 correntes, olha, laço, pulo um ponto de base, aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque o pontinho fica meio escondido, tá? Então, aqui eu trabalhei meu primeiro ponto, esse ponto aqui já é o meu segundo, ó. Se eu não olhar direito, eu confundo, eu penso que esse é o meu segundo, só que não, ó. Esse Vzinho aqui já é o meu segundo ponto, então eu vou pular ele aqui, as 2 alcinhas dele. E venho aqui no próximo, eu vou sempre pular aqui um pontinho de base, nessa primeira volta das pipoquinhas, ó. Aí, eu vou fazer um ponto alto, 2, 3, 4 e 5, no mesmo pontinho de base. Desse jeito. Agora, venho no primeiro dos 5, vou introduzir a agulha da frente para trás, ó. Vou trazer essa laçada e vou passar essa laçada aqui para fechar a minha pipoca. Fechou, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Pulo meu primeiro ponto, que é esse que fica bem agarradinho aqui na pipoca, venho aqui no segundo, ó. Pulo esse e venho no próximo. E faço novamente 5 pontos altos. Fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou introduzir a agulha no primeiro dos 5, ó. Vou
puxar essa laçada, colocar essa laçada aqui na minha agulha e vou trazer pra frente. Fechei, vou fazer 2 correntes. E vou pular aqui o primeiro pontinho, com muito cuidado para não errar. E venho aqui no segundo e faço novamente a pipoca. A gente vai trabalhar fazendo essas pipoquinhas por toda a volta, pessoal. Inclusive aqui na viradinha, não tem diferença. Eu vou fazer uma pipoca de 5 pontos altos e vou pular o próximo ponto, venho no próximo e inicio novamente a minha pipoca, tá? Cheguei ao final aqui da minha carreira, fiz a minha última pipoca, minhas 2 correntinhas e sobrou aqui um pontinho de base. Então, agora eu venho nesse espacinho aqui, entre as pipocas, ó. Vou introduzir a agulha, encerrar com ponto baixíssimo e vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar e aqui dentro do mesmo espaço eu vou fazer 5 pontos altos. Já fiz, contando com as 3 correntinhas, já fiz 3, 4 e 5. Fiz 5, agora eu vou introduzir aqui na terceira correntinha e vou puxar e vou fechar a minha pipoca. Faço 2 correntes, 1, 2, fiz 2 correntes, venho aqui para o próximo espacinho entre as pipocas, laço e vou fazer novamente 5 pontos altos para formar a minha pipoquinha. Tenho 3, 4 e 5. Folga laçada, venho aqui no primeiro dos 5, introduzo a agulha e fecho. Faço 2 correntes e continuo aqui trabalhando as minhas pipocas. E ficou assim. Pessoal, vai parecer que o trabalho tá repuxando, tá? Na hora que vocês estiverem fazendo. Mas é assim mesmo. No final, fica tudo reto e certinho, tá? Por isso a bolsa tem muita estrutura, porque ela fica bem justinha e pode deixar que o trabalho não vai ficar torto, não vai ficar repuxado, tá bom? Então, aqui nós estamos na segunda carreira da subida da lateral, na segunda carreirinha de pipocas, olha. Nós vamos precisar de 8 carreiras, então eu vou fazer dessa mesma forma mais 6. Quando eu chegar ao final, que no total vou ter 8 carreiras, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, pessoal, olha aqui que lindo. Olha como fica. Cheguei ao final da minha 8ª carreira, vou contar aqui com vocês, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a bolsa fica bem estruturada, olha. Por isso que eu falei, parece que vai embolar, mas não vai. Olha o fundo, que perfeição. Essa bolsa, pessoal, é maravilhosa. Esse ponto pipoca também, né? É um dos pontos mais bonitos do crochê. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. Então, agora eu vou encerrar. Aqui eu já fiz a minha pipoca e as 2 correntinhas, olha. Eu venho aqui no próximo espacinho, introduzo a agulha, finalizo com ponto baixíssimo. E agora nós vamos trabalhar pontos baixos. Então, eu vou fazer uma corrente, que equivale a um ponto baixo. Vou marcar essa correntinha para não me perder depois. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos entre as pipoquinhas, tá? Ó, vamos trabalhar só aqui entre as pipoquinhas, nesses espacinhos. E nós vamos fazer, pessoal, pontos baixos com efeito X, tá? Só para dar uma firmeza a mais e a peça ficar mais bonita. Mas, se você quiser, pode fazer o ponto baixo normal. Eu vou fazer aqui com o ponto efeito X e vou mostrar para vocês. É bem simples. Eu vou introduzir a agulha para fazer meu ponto baixo e vou puxar o fio que vem do novelo com a agulha reta e com gancho para baixo. Só isso, ó. Essa é a diferença. E agora, eu finalizo o meu ponto, ó. Venho para o próximo espaço, introduzo, puxo com o gancho para baixo, ó. E trago, em forma de pazinha, sabe? Só puxo e trago, ó. Introduzo, puxo e trago. Eu vou fazer aqui 2 pontos baixos entre cada pipoquinha, ó. Vou introduzir com o gancho para baixo, puxo, trago, finalizo. Introduzo, reto, puxo e finalizo. Eu vou trabalhar fazendo 2 pontos baixos com efeito X em cada espacinho desse, entre as pipoquinhas, ó. Esse ponto é interessante porque ele traz mais firmeza. Fica mais firme a peça, então vai ficar mais bem estruturada
a borda da nossa bolsa aqui de acabamento, tá? Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta, fazendo esses pontinhos, 2 pontos entre as pipoquinhas, olha. Olha como tá ficando. Cheguei ao final da minha carreira de pontos baixos, agora eu vou tirar aqui o marcador e vou encerrar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e também vou marcar. E agora, pessoal, eu vou continuar fazendo carreiras com ponto efeito X. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui que forma um xizinho, pra quem não conhece esse ponto, tá, pessoal? Ó, puxo com ganchinho pra baixo. Ó, ele vai formando xizinho, assim, ó. Tá vendo, ó? Por isso é chamado ponto X. Eu vou fazer essa carreira, estou na segunda, vou concluir essa e vou fazer mais uma. Contando com a primeira, eu vou ficar com um total de 3 carreiras com esse pontinho baixo, tá? Cheguei ao final da minha terceira volta de pontos baixos, olha, com efeito X. Eu fiz esses pontinhos de maneira mais justinha, tá, pessoal? Porque eu queria mais estrutura aqui, tá? E ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer a quarta e última volta. Nós vamos fazer uma alcinha para prender essa argolinha que eu vou fazer como botãozinho, tá? Então, aqui eu vou encerrar, vou tirar esse marcador e vou encerrar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz para encontrar o meio da peça, tá? Então, eu vou pegar aqui minha bolsa, olha, ela tá assim, né? Eu vou amassar aqui bem certinho, ó. E aqui em cada cantinho, tá vendo, ó? A viradinha, bem retinho. E vou contar pontinhos que tem aqui na frente, ó. Então, aqui, pessoal, eu já contei meus pontinhos, já encontrei o meio, tá? Então, a gente encerrou com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, né? Que equivale a um ponto baixo. Eu vou marcar. E eu vou fazer aqui meu próximo ponto baixo, também com efeito X. Já tenho 2. Agora, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui no meu oitavo é onde eu vou subir as correntinhas, é onde eu encontrei o meio, ó. Pra mim, aqui nessa medida, né, da bolsa que a gente tá fazendo, aqui é o centro. Então, eu vou fazer 20 correntinhas, porque eu quero usar aquele botão ali, que eu mostrei pra vocês, ó, essa argolinha, tá? Mas a quantidade de correntinhas vai variar de acordo com o tamanho do botão que você vai pôr. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou fazer 20, tá? Fiz 20 correntinhas, olha, agora eu venho aqui no mesmo ponto onde eu subi as correntinhas e vou prender com um ponto baixo, ó, mesmo ponto. E ficou assim, olha, a alcinha para prender o botão aqui na frente depois, tá? Agora, pessoal, eu vou seguir fazendo pontos baixos até chegar aqui ao final, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo antes, tá bom? Cheguei ao final aqui da minha volta, vou puxar aqui a laçada e vou cortar esse fio. Vou tirar aqui o meu marcador, vou introduzir a agulha de dentro para fora, nesse primeiro ponto aqui, depois daquela correntinha, pegando as 2 alças, vou levar esse fiozinho para trás, desse jeito, e venho aqui no último ponto de onde ele tá saindo. Pessoal, vou pegar uma agulha mais fina, tá? Vou introduzir a agulha aqui, olha, naquele último ponto, aqui por baixo, pegando 2 alcinhas que tem aqui, ó, e vou levar esse fiozinho aqui pra trás. Dessa forma, eu simulo aqui a minha última correntinha, ficando com acabamento mais discreto. Agora, esse fiozinho eu vou arrematar e esconder ele aqui por dentro, por baixo dos pontos. Para encapar a argolinha, olha, eu vou medir aqui para vocês verem, essa argolinha mede 4 centímetros. Eu cortei com um pedaço de barbante de aproximadamente 2 metros, tá? Então, vou fazer assim, vou deixar uma ponta menor, que a gente vai usar para amarrar depois, ó. Pode ser um pedacinho assim. Então, aqui eu tenho uma parte menor e a parte longa, né? Então, vou colocar aqui a minha argolinha aqui em cima, para iniciar.
Vou levantar aqui, vou passar essas duas perninhas aqui por dentro, olha, dessa laçadinha que eu fiz. Desse jeito, ó. Eu vou passar aqui essa parte longa, vou puxar e ajustar, ó, iniciei. Agora, essa outra ponta menor eu vou deixar de lado, tá? Eu não vou trabalhar com ela agora. Ela vai ser usada para amarrar depois. Eu vou puxar agora esse fio maior e vou formar uma alça. Ó, formei uma alça. Agora, dentro dessa alça, eu vou, com meus dedinhos, eu vou puxar o fiozinho aqui por baixo, ó. Puxei, arrumo. Novamente, eu vou fazer uma alcinha assim, ó. Fiz uma alça aqui por cima da argola. Vou introduzir o dedo aqui por baixo da argola e vou puxar aqui a pontinha, ó. E vou fazendo e arrumando. Ó, fica bem fechadinho. Novamente, eu vou fazer a alça e vou puxando. Até cobrir toda a argolinha, ó. Fiz a alça e puxo. Desse jeito, por toda a argolinha. Vou fazer a alça, ó. E vou pegar o fiozinho, vou catar o fiozinho aqui por dentro dela, ó. Tô chegando ao final, vou fazer a última laçadinha, ó. E ficou bem fechadinha. Agora, a gente vai centralizar aqui a bolsa para encontrar o ponto certo para prender aqui a argola. Então, eu vou fazer assim novamente, eu vou amassar a bolsa e vou contar aqui na frente quantas pipocas tem, tá? Então, aqui entre esses pontos, que eu tenho 9 pipocas para cá e 9 para cá. Então, aqui é o meu centro, ó. Encontrei o centro. Agora, eu vou pegar essa alcinha, vou puxar assim e ver onde ela finaliza. Ela finalizou aqui, então, eu vou amarrar aquela argola aqui, tá? Então, vou posicioná-la desse jeito, ó, com esse fiozinho aqui pra trás. E vou levar essa perninha lá pra trás. E a outra por aqui. Desse jeito, ó. Tô trazendo aqui pra trás e vou amarrar normalmente, tá? Vou dar um nozinho pra ver se tá bom aqui. E vai fechar assim, tá certinho, pessoal, olha. Aí, agora eu vou fazer 3 nozinhos lá atrás. Já fiz um, agora eu vou fazer o segundo e o terceiro bem firme e vou esconder as pontinhas. Já escondi os fiozinhos e cortei o excesso e ficou assim. Agora, a gente vai fazer a alcinha de mão, tá? Então, eu vou fazer aqui um nozinho e vou fazendo correntinhas. Não tem medida muito certa, tá, pessoal? A gente vai fazendo correntinhas e vai medindo ali na bolsa. Nem vou contar essas correntinhas, porque eu vou medir, vai ser de acordo com o tamanho ali da largura da bolsa. A gente vai fazer um pouquinho menor, porque vamos precisar colocar argolas para prender, então a gente vai tirar essa diferença. Aí, eu vou medindo aqui, ó, ainda tá um pouco pequeno. Vou fazer mais um pouco de correntinhas. Pra mim já tá bom, tá vendo aqui, ó? Porque eu vou usar argolinha, pra mim desse tamanho já tá bom, tá? Então, aqui eu vou voltar 1, 2 aqui na segunda correntinha e vou fazendo pontos baixos, olha. Vou fazendo pontos baixos até o final do cordão. Eu tô chegando ao final, vou fazer meu último ponto baixo, ó. E vou puxar, pessoal, esse fiozinho aqui pra arrematar, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui, onde eu fiz aquele último ponto, nessas 2 alcinhas. Vou puxar esse pontinho, esse fiozinho, trazer ele aqui pra cima, ó, pra já ir arrematando, tá? Aí, agora, eu vou fazer a correntinha para virar. Vou fazer uma correntinha, vou virar aqui a minha peça, vou pegar aqui nesse primeiro pontinho, aqui nessa primeira abertura, ó,
e vou fazer pontos baixos, já escondendo aquele fiozinho, até o final do cordãozinho. Quando chegar ao final do cordãozinho, eu volto para mostrar para vocês a viradinha, tá? Cheguei ao final aqui, olha. Esse Vzinho aqui é meu último pontinho, ó. Esses dois alcinhas aqui. Eu vou fazer meu último ponto. Vou fazer uma correntinha e vou virar. Vou trabalhar do mesmo jeito. Vou entrar aqui na primeira abertura e vou fazendo pontos baixos. Eu vou fazer, pessoal, desse jeito aqui, 4 carreirinhas, tá? Já estamos na terceira. Quando chegar ao final da minha quarta carreirinha, eu venho pra gente fazer a outra parte. Finalizei aqui a minha quarta volta, olha, ficou assim, olha a medida aqui na bolsa. Sobra mais ou menos um dedo, um pouquinho mais de um dedo de cada lado. Agora nós vamos voltar fechando. Vou fazer uma corrente, venho aqui do outro lado, introduzo a agulha no primeiro ponto aqui do outro lado. Vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou introduzir a agulha desse lado aqui, olha. Pegando apenas a alcinha de fora, tá vendo? E a alcinha aqui do outro lado. Puxo e faço um ponto baixíssimo. Meu fio tá meio... tá desfiando. Pego aqui na perninha de fora, ó. E do outro lado. E faço baixíssimo. Eu vou fechar essa alça com pontinhos baixíssimos, tá vendo? Até o final, a alcinha de fora aqui, ó, dessas duas desse lado, e pegando uma do outro lado também, ó. E vou fazendo baixíssimos até o final. Cheguei ao final, vou fazer uma correntinha e vou puxar o fio para cortar. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por baixo dos pontos. Pronto, pessoal, aqui está a nossa alça, ó. Eu dei uma puxadinha assim para lacear. Prendi essas argolinhas articuladas em cada pontinha aqui da alça, ó. Desse lado também. E prendi outra argola articulada aqui na bolsa. Eu amassei assim, olha, encontrei o cantinho e prendi aqui na primeira carreira de pontos baixos aqui dessa parte do acabamento. Mas você pode prender aí no ponto que você achar melhor, tá? Na altura que você achar melhor. Agora eu vou colocar a alça de corrente. Olha que linda que ficou a nossa bolsinha. Prontinho, aqui está. Esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe nos comentários eu assisti o vídeo até o final, que eu vou adorar saber quem é você. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu joinha. Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.